Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Deus de aliança. Pouca gente entende a relação de Deus com o seu povo. Nós, quando falamos Deus, durante muito tempo nós fomos assim, condicionados, quando se fala em Deus, a pensar no Pai. Mas, na realidade, quando nós falamos de Deus, nós falamos da composição teocrática, né? Como falamos sábado aqui. Nós cremos no monoteísmo, ou seja, um só Deus, subsistente através de três pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. É esse Deus que entra em aliança com o homem. O que é uma aliança? É um concerto, é algo que duas partes combinam e de uma maneira muito prática. Quando eu entro em aliança com uma determinada pessoa, como é o caso, digamos, e nós temos anéis assim que selam a aliança. Muitas vezes nós chamamos isso de aliança. Na realidade, isso daqui é o anel que sela uma aliança. A parte da Magda está aqui e a minha parte está no dedo anelar esquerdo dela. Porque nós estamos em aliança. Então, numa aliança, é assim: o que eu tenho passa a pertencer à outra parte, e o que a outra parte tem passa a pertencer a mim, isso. Então, entrar em aliança com Deus é o melhor negócio do mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Entrar em aliança com Deus nos torna, logicamente, não proprietários, mas mordomos. Nós somos mordomos. Nós somos administradores. Sempre temos que prestar conta da nossa mordomia a Ele. Muitas das vezes, daqui a pouco, nós vamos prestar conta da nossa mordomia, em termos de gratidão, em termos de fidelidade na nossa oferta, no nosso dízimo, porque tudo é dele. Mas eu entrei em aliança com Ele e Ele confiou a mim, nessa aliança, bens móveis, imóveis, semoventes e bens que podem ser aquilo exatamente que soluciona a minha aliança, que é uma família. Ele faz que o solitário habite em família, então Deus me deu uma família. Então eu entrei em aliança com Ele. Agora, o grande problema dos espertos, notadamente no Brasil, que tem muito esperto, né? O espírito Macunaíma já veio na primeira esquadra, com aqueles serviçais que eram pessoas condenadas lá em Portugal, que vieram servindo. E eles vieram e falaram o seguinte: você vai morrer mesmo no meio do caminho, está livre. Se chegar lá, se você sobreviver, você está livre. E vieram. Foi esse povo que trouxe esse chamado espírito Macunaíma. O que é o espírito Macunaíma? É o espírito do herói sem moral, que está instalado no Brasil. E daí que você vê o levar vantagem em tudo, né? O jeitinho brasileiro, essas coisas todas. Lógico que isso traz uma certa criatividade. O brasileiro é muito criativo, mas principalmente na malandragem. Agora, quem é malandro, e tem um determinado estado, não vou dizer, não fiquem bravos comigo não, meus amigos desse determinado estado, que lá onde diz que malandro é malandro, mané é mané. Então, ele não sabe o que é realmente uma aliança. Na análise transacional, nós aprendemos que existem 3 tipos de transações. O que é uma transação? É um negócio que envolve 2 partes. Nós temos um perde e ganha
um ganha-perde e um ganha-ganha. Com Deus, aliança com Deus é ganha-ganha. E é tão ganha-ganha que Ele, que é o dono do ouro e da prata, confia a nós valores, como dissemos, valores familiares, valores móveis, imóveis e semoventes. Então você faz um ótimo negócio. E a aliança que é feita realmente, se depender de Deus, vai ser sempre um ganha-ganha. Exatamente como nós lemos aqui. E Deus, Ele é tão fiel. Um dos nomes de Deus é fiel. Deus é fiel. Eu insisto em ouvir. A Magda já não estava aguentando mais a música do Marcos Witt. Deus ha sido fiel. Deus tem sido fiel. E sua fidelidade nunca acabará. Não acaba mesmo. Interessante que nesse salmo está revelada. Você há de convir que é muito fácil você apontar o dedo, né? É assim, ó. Aponta o dedo para Davi. Olha, quando você aponta o dedo para alguém, você aponta um para a pessoa, 3 estão voltados contra você e uma apontada para cima. Para Davi. Nossa, mas Davi aprontou, hein? Mas Deus tinha feito uma aliança com ele. E essa aliança alcançou os seus filhos. Alcançou os seus filhos e falou: olha, você nunca vai faltar rei, vai ser da sua família. E Davi foi substituído pelo seu filho Salomão. Tudo isso o quê? Aliança. E por que Deus está falando tudo isso nessa noite? Porque tem muita gente que se esquece da aliança. A gente ficava num tempo que eu olhava na liderança da mocidade, em termos de... Eu fui de UMAP, de RUMAP, fui de FUMAP. E aí esse pessoal trabalhava com a gente, e a gente viu aqueles... viajando com a gente, falou: peraí, cadê seu anel? Cadê a sua aliança? Ah, esqueci. Ah, para. Não, o seguinte, você não vai com a gente, não. Você quer chegar lá e dar uma de solteirinho? Mas de maneira alguma. Pode, vamos cancelar sua passagem, você não vai mesmo. Você não vai dar uma de livre, desimpedido lá. Por quê? Porque existe uma aliança. Eu não posso me esquecer de uma aliança que eu tenho com Deus. Não posso. Existe nisso tudo, no conjunto da obra toda, existe uma aliança de uma noiva com um noivo. É logicamente que do noivo com a noiva. Então, Paulo diz em Efésios 5 que nós, maridos, somos um tipo do Senhor Jesus. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E as mulheres, vós esposas, amai os vossos maridos como no ideal, é o ideal da igreja amar Jesus, essa mulher. Até porque isso está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, que é o que ornamenta a igreja, que ornamenta a noiva, até o dia quando Ele mesmo, o Espírito Santo e a igreja vão dizer para o Senhor Jesus: pode vir, está tudo pronto para as bodas. Agora, existe uma aliança muito antecipadamente. Quando que deve iniciar a minha fidelidade?
Só a partir do dia do casamento, o dia que nós, no cartório, assinamos o livro lá, e quando é emitida uma certidão de casamento, não, a fidelidade começa no dia em que a gente começa, como é que começa a relação entre um homem e uma mulher? É um rapaz e uma senhorita. Então, vamos lá. Se aproximam, são apresentados um para o outro, e aí começa um negócio chamado comunhão. Primeiro passo, comunhão. O segundo passo, só voltam a encontrar-se porque houve aceitação mútua. Terceiro passo, ajustes de personalidade. Terceiro passo é elaboração de planos para o futuro. E assim vai crescendo. Até que chega o dia da concretização dos planos, dos sonhos. E o que Jesus está fazendo com a gente? Exatamente isso. Você vai ver que existe uma alternância entre o termo noiva e o termo esposa. E aí, por aí você vê a tipologia em José e Maria. Não havia, o casamento ainda não estava consolidado, mas já havia fidelidade de um para o outro. Agora a pergunta que eu faço é essa: existe fidelidade? Deus é o Deus da aliança, Ele não falha em nenhum momento, Ele é fiel, fiel, fiel. Fiel comigo é fiel com você, em tudo. Ele é tão fiel que você acorda todo dia e diz: quando eu acordo ainda estou contigo. Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Está lá. Um tempo disponível. E aí, o que eu vou fazer com esse tempo? Vai ser uma ferramenta ou vai ser uma arma voltada contra mim mesmo? Deus em aliança conosco. E aí você vê na prática como Deus foi fiel. E muita gente não entende por que Deus foi tão paciente com Davi. Davi, ele é infiel na sua aliança com Deus. Mas aí o que começa a acontecer com ele? O Salmo 32 diz o quê? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante bramido o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí ele toma uma atitude. Disse: confessarei ao Senhor a maldade do meu pecado, e tu perdoaste a maldade da minha iniquidade. Pelo que aquele que é santo orará a ti em tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, estas não o submergirão. Agora, todo mundo, principalmente os do dedo apontado, um para frente, para o acusado, 3 para o acusador e 1 para cima, para Deus, podem ter apontado para Davi, mas havia uma coisa chamada aliança. Disse: confessarei ao Senhor a maldade do meu pecado, e tu perdoaste a maldade da minha iniquidade. Quase que unilateral. Não sei se você nota nisso. Quando eu estava dizendo, ele já estava me perdoando. Ele só estava esperando isso, porque existe uma parte.
Eu trabalho na aliança, eu trabalho em parceria com Deus. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Deus ressuscita, mas eu tenho que tirar a pedra da ausência do perdão, a pedra da incredulidade e tantas outras pedras. Eu tenho que fazer a minha parte. Do homem são as preparações. Então, eu fazendo a minha parte, eu estou em aliança com Deus, Deus vai fazer imediatamente. Não há por que temer. Lógico que eu não posso me acostumar a esse negócio e ser assim, um pecadorzinho profissional. Tanto que no início do Salmo diz, olha, o Salmo 32, vamos ler aqui para que você não ache que eu estou inventando. Vamos lá, Salmo 32, nessa tradução diz o quê? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há má fé. Por isso que aqui não se enquadra, viu? Pecadorzinho profissional. Como acontece no carnaval, eu bagunço o coreto e depois, na quarta-feira, eu resolvo tudo com as cinzas. Aí não, aí tem dolo, aí tem má fé. Agora, como nós não somos pecadores, nós somos circunstanciais, ou seja, sem dolo, sem má fé, acaba acontecendo. Porque ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Mas acima disso tudo existe aliança. Existe aliança. Então, nessa mensagem, Deus está lembrando a muitos que existe uma aliança. Quantas coisas boas estão acontecendo com netos cabeçudos, netas cabeçudas. Coisas boas estão acontecendo porque existe uma aliança com servos e servas de Deus no passado. Porque Ele é fiel. Agora você tem que restaurar a sua fidelidade, colocá-la diante de Deus, assim como fez Davi. Disse: confessarei ao Senhor a maldade do meu pecado, e tu perdoaste a maldade da minha iniquidade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus é maravilhoso. Ele sempre toma a iniciativa. Você sempre vai ver, contrariando as expectativas do inimigo, Deus tomando a iniciativa de reatar com o ser humano. Você vai ver, após a expulsão do Jardim do Éden, quem vai atrás do ser humano? Você já lê em Gênesis 6:3, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Porque existe uma aliança com a sua criatura, que perde a condição de filho na desobediência, se torna uma mera criatura, mas Deus começa a abrir o caminho para novamente ele se tornar um filho. Deus é fiel. Ele que corre atrás. É isso, inclusive, que nós vamos trabalhar sábado que vem. Deus amou o mundo de tal maneira.
A tal maneira de Deus é correspondida por que maneira na sua vida devocional, na sua vida como um todo? Porque é uma aliança. Como é correspondido? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa é a fidelidade de Deus. Como é que nós estamos correspondendo? Qual é a nossa contrapartida nessa aliança? Então, nesse instante, nós vamos orar e você vai conversar com Deus seriamente. Hoje é dia de reatar uma aliança que muitas vezes está sendo dada como invalidada pela voz do inimigo, mas Deus me autoriza a dizer para você que está recebendo voz de acusação aí. Não, essa não é a minha voz. O Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo convence. Não aceite profetada, viu, querido? Não aceite profetada. Essa voz de acusação não é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos orar juntos. E se você vai se reaproximar de Deus agora, faz o seguinte, logo após, você pode preencher no chat, tanto do YouTube como do Facebook. Coloque ali, expresse o seu desejo de voltar para os braços de Cristo. Faça isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Oremos. Senhor, a Tua palavra foi exposta e nela nada mais vimos do que a Tua fidelidade. Tu és fiel. Deus de aliança. Que todos aqueles que foram alcançados por essa palavra, não somente pela palavra proclamada, mas a palavra cantada, que todos sejam movidos pelo Teu Espírito Santo para uma reaproximação contigo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus, que caiam por terra agora todas as vozes de acusação e que prevaleça a voz do Espírito Santo, aquele que glorifica Jesus Cristo, aquele que constrói pontes e não muros. O inimigo das nossas almas constrói muros, mas o maravilhoso Espírito Santo constrói pontes de aproximação, de reaproximação. Que seja repreendido agora, sejam repreendidos os inimigos de Deus e seja estabelecida a aliança na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém.